Mente inquieta, mente inquietante. Tô de volta, meu olho ficou muito ruim, minha alergia ficou brava, por isso não deu para entrar aqui com vocês. Temos muitas coisas para falar, na realidade já estão querendo ir para cima com tudo do Eduardo Bolsonaro, mas vamos às notícias que eu preparei ao longo do dia. Precisando de uma atualizada amanhã, tá bom? Eu vi que já atualizou um pouco. Vamos lá. Leandro Ruschel. Eduardo Bolsonaro está sendo investigado pelo crime de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito por denunciar nos Estados Unidos a perseguição à direita brasileira. Da manipulação jurídica com uso político, para variar, né, gente? Vejam, Gonê pede inquérito contra Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos. Gonê justifica a abertura do inquérito, claro, né? Pela atuação, entre aspas, decisiva do deputado para que os Estados Unidos adotem medidas contra autoridades brasileiras. E assim vai a nossa democracia pujante cada vez melhor. Melhor não poderia ser. Vamos à próxima? Próxima, né, pessoal? Metrópolis. Moraes determina que PF monitore redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Moraes atendeu ao pedido da Procuradoria-Geral da República. PF também terá que ouvir Bolsonaro no prazo de 10 dias. Democracia pujante, a nossa! Fique agora com o vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, que denuncia as inúmeras vezes que a esquerdalha foi buscar ajuda no exterior. E a diferença é que agora a direita está realmente sendo perseguida, porque uma turminha está violando os direitos humanos e não dos manos, se é que me entendem. Vocês sabiam que a esquerda passou anos viajando o mundo para falar mal da justiça brasileira? Em 2016, a própria Dilma foi até a ONU dizer que o impeachment dela foi golpe, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional e confirmado pelo STF. Isso é respeitar a democracia? E não parou por aí, não. Quando Lula foi preso por corrupção, a esquerda correu para a ONU de novo, dizendo que ele era vítima, que era inocente. Fizeram campanha fora do Brasil, foram para a Europa, pediram apoio na OEA, na ONU, no Tribunal de Direitos Humanos. A Jornada Mundial Lula Livre já tem atos confirmados no dia 7 em diversas cidades da Europa. Tudo para dizer que a justiça brasileira não valia nada. Criaram a história do Lula Livre, fizeram barulho lá fora, enquanto dentro do Brasil o povo sofria com desemprego, a maior crise da história da nossa república e a corrupção que eles mesmos deixaram. Usaram descaradamente os tribunais internacionais como palco para atacar o nosso país. E agora eu, que denuncio as verdadeiras violações de direitos humanos e perseguições políticas, essas mesmas pessoas aí pedem para que o Moraes confisque o meu passaporte e me prenda por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Dá para acreditar? Moraes, o Lula e o PT, eles não defendem democracia. Eles defendem só os seus próprios interesses. O PGR Paulo Gonê acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, que nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes,
colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. E agora, o que o Marco Antônio Costa mostra, gente? Marco Aurélio Mello, que é ex do STF, criticando a ação da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Confira. O Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Goné Branco, a Procuradoria no caso, pede abertura de inquérito para investigar Eduardo Bolsonaro por, abre bastante aspas aí, atuação nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Ministro, se entrevista e postagem em rede social, que são duas formas de comunicação, se isso é criminalizado dessa forma, e se o exemplo vem de um PGR, aí tem a AGU com a Procuradoria, primeira, segunda instância, a gente abre, ministro, uma situação completamente de reino de terror no Brasil inteiro. Quando se chega a uma tomada de posição que implica, não há a menor dúvida, resulta realmente em verdadeira intimidação, isso é péssimo. Não se coaduna com a democracia, não se coaduna com a liberdade, e liberdade com letra maiúscula prevista na Constituição Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, ele vem atuando principalmente como cidadão, já que ele está licenciado. E não vejo como se possa chegar a esse extremo. É realmente uma forma de intimidar-se e de colocar-se uma mordaça. Só porque ele está realmente apontando o que ele entende que são equívocos cometidos, ele vai ser fustigado no campo penal? Não, isso é muito ruim, não é algo harmônico. O doutor Amarildo denuncia o desespero com as sanções dos Estados Unidos, que está irritando os ditadores do regime brasileiro. O Moraes abriu um inquérito contra Jair Bolsonaro por conta da atuação do Eduardo Bolsonaro contra a censura lá nos Estados Unidos. Moraes prepara para decretar prisão de Jair Bolsonaro. É isso mesmo que você está ouvindo. Chegaram no limite máximo do desespero, inclusive determinação para que Polícia Federal ouça Jair Bolsonaro. Bolsonaro terá que ir à Polícia Federal prestar esclarecimento por conta da atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que irritou muito e está irritando muito as autoridades brasileiras ou os ditadores do regime brasileiro que nós estamos vivendo. Mas a situação é essa. Moraes abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro e mandou a Polícia Federal ouvir Jair Bolsonaro. Olha o tanto que esse cara é covarde. Não tem outra palavra a não ser essa. Um covarde. Alexandre de Moraes quer decretar a prisão do Bolsonaro no Brasil por conta da atuação do Eduardo, porque ele sabe que se decretar a prisão do Eduardo não vai acontecer nada. Moraes pediu apuração de 3 crimes em que Eduardo é acusado. Vocês viram aí que a PGR pediu a abertura de inquérito e, como tudo é programado com essa turma,
já foi aberto. Agora, olha só, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento à Polícia Federal, segundo Moraes, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção de Eduardo Bolsonaro em território americano. O que ele está querendo dizer? Que o Bolsonaro está bancando o filho dele nos Estados Unidos para o filho dele atrapalhar o processo, embaraçar o processo penal que está correndo contra o Jair Bolsonaro aqui pelo fantasioso golpe. E aí, embaraçar o processo, cabe decretação de prisão preventiva. Quando você está embaraçando as investigações ou a ação penal, é um dos requisitos para a decretação de prisão preventiva. O Moraes, que deve sofrer sanções dos Estados Unidos, e não é só ele, outros ministros do STF, inclusive o Procurador-Geral da República, que está junto em tudo, é partícipe, é diretamente aliado de tudo que está acontecendo aqui. Eles trabalham em conjunto, é sempre assim, um pede, 2 horas depois o outro já determina. É parceria total, né, entre o chefe do Ministério Público com os ministros do STF. E agora podem chegar a esse limite. Olha o ponto que nós chegamos no Brasil. O desespero que bateu no sistema. Enquanto tentam censurar as redes sociais, querem prender Bolsonaro. Chegamos no regime totalitário. Como isso vai terminar? Sinceramente, não sei. Agora, que o limite que nós achávamos que o Moraes não iria ultrapassar, ele mostrou que ultrapassa. Não tá nem aí. E repito, agora sim, tá armada a casinha, tá armada o filme, a cena, a narrativa, como diz o Lula, né? Vence quem tiver a melhor narrativa, né? A narrativa está pronta. Dizer que Eduardo Bolsonaro está atrapalhando as investigações, que ele está sendo bancado pelo pai e por isso a decretação da prisão preventiva. A casinha está armada. Só que, como sempre, esqueceram de combinar com o povo. Gente, já tá virando piada coletiva que aquele cidadão que usurpa a cadeira da presidência deu em resposta a sanções do governo Trump em cima do Xerxes. E, mais uma vez, é claro que o Lula vira piada. O Brasil reagiu com firmeza às ameaças dos Estados Unidos contra o magnânimo. E os gringos também vão sofrer as sanções, que, claro, né? Determinei ao Itamaraty que cancele imediatamente os vistos do Donald Trump e Marco Rubio. E a partir de agora, ambos estão oficialmente proibidos de frequentar o Beto Carreiro World, o Hopi Hari e o Parque da Mônica. A lei Alexandrites, que vocês conhecem. Bom, governo Lula aciona o puxadinho, é claro, contra as redes sociais por, entre aspas, desinformação e cita INSS e desafio do desodorante. E agora o que diz o JH Fonseca, o que ele publicou? Vindo da imprensa, é claro. Ministros de Lula fecham projeto sobre regulação, ou seja, censura nas plataformas, que terá a ANPD como xerife, entre aspas, com poder de bloquear redes. Para quem não acompanhou, acompanhe os vídeos que eu publiquei do Geyer ontem, que vocês vão saber direitinho o que está rolando em questão de
de censura em redes sociais ao melhor estilo chinês e ninguém pode reclamar. Temos também projeto de censura poderá ter parceria com o puxadinho da esquerda. O Globo. Cyberdissidente pioneiro é condenado a 12 anos de prisão na China. Agora nós vamos ao que o puxadinho de imprensa do regime diz a respeito da censura. Eu trago para vocês, em primeira mão, trouxe no blog, no G1, em primeira mão, uma ação da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, que na prática antecipa a validade de uma regulamentação das redes sociais. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário, que pede à AGU. A tese defendida pela AGU e, em grande parte, refletida no voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ou seja, eles foram buscar no voto do Toffoli o que aplica ali a visão do governo, né? Propõe que as plataformas que impulsionam, ou seja, recebem dinheiro para poder colocar para mais gente, moderam ou recomendam conteúdo ilícito, devem ser responsabilizadas independentemente de notificação judicial. Isso vai pautar o debate na política, em especial se o ministro Dias Toffoli conceder a liminar, porque aí é isso, é uma regulamentação de rede social, na prática, com base no voto de um ministro a pedido do governo, no meio de uma inação no Congresso, porque a oposição é frontalmente contra a regulamentação das redes. A discussão do Marco Civil da Internet não é discutida no Congresso, pessoalzinho, porque não é interesse do povo a censura em cima das redes sociais. Isso que vocês têm que entender, imprensa. Faça o seu trabalho direito. Legislar não é função do STF, de nenhum ministro do STF ou qualquer outro, porque nenhum ministro recebe voto de um cidadão. E agora o deputado Marcon fazendo um alerta sobre a censura nas redes sociais e praticamente se despedindo caso não tenhamos mais redes sociais a partir de hoje, à noite, ou amanhã, quem sabe quando, gente? Vamos lá, democracia pujante. Olá, amigos, aqui deputado federal Maurício Marcon, e já faço um alerta no começo desse vídeo. Este pode ser o último que você verá meu, e também, muito provavelmente, você não verá mais vídeos do Nicolas, do Gayer e de outros políticos de oposição. A AGU, chefiada pelo garoto de mensagens da Dilma, o Bessias, vocês devem lembrar, entrou no Supremo Tribunal Federal para que Dias Toffoli, que já deu seu voto a favor da censura, implemente de imediato este modelo muito parecido com o que a Janja defendeu dias atrás, implementado na China, onde as plataformas serão responsabilizadas pelo que os seus usuários falarem. Mas, Marcon, o que isso tem a ver com censura? Tudo. Se o ministro Dias Toffoli, de uma forma liminar, passar por cima da decisão do Congresso de não pautar o PL da censura e mais, passar por cima das vistas que o seu colega André Mendonça pediu sobre esse processo que corre no Supremo, de uma forma monocrática, ele vai dizer o seguinte para as plataformas: olha, o Maurício, o Nicolas, o Gayer, a Damares, quem publicar alguma coisa e o governo não gostar,
vai ser tratado como desinformação, discurso de ódio e por aí vai. E vocês das plataformas serão responsabilizados. O que isso vai gerar? Obviamente as plataformas vão derrubar as contas da oposição. Por isso eu estou dizendo para vocês, esqueçam vídeo de Nicolas, esqueçam vídeo de Gayer, esqueçam vídeo de Marcon. Não vai mais poder. Eles vão derrubar as contas, e não só de políticos, de pessoas que não tenham cargos também. Para quê? Para implementar o medo. A própria Janja deu como exemplo a prisão que acontece na China, caso você dê uma opinião que o governo não concorde. Então, neste momento, o pedido da AGU está na mão de Dias Toffoli, que de forma monocrática pode implementar uma censura repressiva no nosso país. O foco deles é calar a oposição, né, tirar as vozes da oposição, para que eles possam implementar a verdade deles, como é feito em ditaduras. Então um alerta fica aqui, nós brasileiros podemos estar mergulhando nas próximas horas em uma ditadura, caso o Dias Toffoli implemente, né, eles vão tirar ali no Marco Civil da internet, tá, que as plataformas não podem ser responsabilizadas por opinião de terceiros. Eles querem tirar esse detalhe para perseguir as plataformas e que as plataformas persigam seus usuários. A censura, como é vista na China, com prisão, perseguição, está a um passo de acontecer no nosso país. Bom, e só para acrescentar, o André Mendonça já devolveu o documento para que volte a ser discutida a censura nas plataformas digitais, tá bom, gente? E fica agora com as imagens da paralisação do Rio Grande do Sul. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Dirceu Gaúcho, estamos no Rio Grande do Sul e simplesmente eu estou aqui para falar o que essa placa está mostrando. Agricultura pede socorro. A agricultura do Rio Grande do Sul pede socorro. Pois é pessoal, boa tarde a todos, hoje 24 de maio de 2025. Nós estamos aí na luta mais uma vez, né? 4 anos que a gente corre atrás da máquina, né? Porque nós tivemos 3 estiagens, uma enchente o ano passado, outra estiagem esse ano, e as contas só vieram se acumulando. Muita gente fala que a gente recebe muito dinheiro do governo para fazer planta, para isso, para aquilo. Não, a gente não recebe. A gente busca um empréstimo, aplica na terra, esperando que ela nos devolva com um lucro. Às vezes nem sempre é assim, não nos devolveu, então nós ficamos devendo. 3, 4 anos, a conta foi acumulando e nós ficamos endividados, então não tem o que nós fazer. Nós queremos, não queremos que ninguém perdoe conta de ninguém. O que nós estamos precisando é de uma prorrogação com condições melhores para nós pagar. É simplesmente isso. Não queremos baixar juro, o que nós não queremos é que eles aumentem o juro. Nós queremos continuar pagando essa prorrogação com 2 anos de carência, se possível, com o juro que nós fizemos o nosso financiamento. Simplesmente isso. O Rio Grande do Sul já sofreu muito, não precisa sofrer mais.
Fala pessoal, olha só, o Rio Grande do Sul já há alguns dias está em paralisação em mais de 40 cidades do Rio Grande do Sul. É o agronegócio parado junto com muitos caminhoneiros. Tudo aquilo que queríamos a nível Brasil, o Rio Grande do Sul despertou agora. Dia 30, esse próximo dia 30, ainda deste mês de maio, eles prometem trancar o estado todo, porque as suas exigências não estão sendo atendidas nem pelo governo estadual e nem pelo esse desgoverno federal. Muitos estão dizendo, mas Marcos Torres é a causa do agro, não é a causa do Brasil. Claro que eu gostaria que fosse uma pauta pela liberdade do Brasil, contra a ditadura comunista, né, por uma nova Constituição, novas eleições com contagem pública dos votos. Porém, a causa do agro é sim de interesse de todos os brasileiros. O agronegócio, a nível federal, a nível Brasil, representa aí 23 milhões, quase 24 milhões de pessoas ocupadas ou trabalhando direto ou indiretamente. O superávit, aquilo que nós vendemos para fora e trazemos lucro para o nosso país, para poder pagar, né, os que dependem de Bolsa Família, os que dependem de aposentadoria e muitas outras, né, benefícios, o agronegócio é responsável por 52% desse dinheiro. A cada R$3 veiculado no Brasil, R$1 advém ou direto ou indiretamente do agronegócio. E falando especialmente do Rio Grande do Sul, que tanto sofreu com as enchentes e foi ignorado por esse desgoverno, né, golpista, os golpistas de fato, o Rio Grande do Sul produz arroz, né, verduras, frutas, commodities importantíssimas também, animais, proteínas animais. E se o Rio Grande do Sul não conseguir dar continuidade ao trabalho que desenvolve há centenas de anos no Brasil, o Brasil todo vai sofrer consequências terríveis. E lembrando aos nossos irmãos de todos os outros estados, que todos os fazendeiros de outros estados advêm do Rio Grande do Sul, quando os sulistas desbravaram o Brasil. É importantíssimo conhecermos a história para que através da história consertemos o presente e façamos um futuro melhor para nós, nossos filhos e nossos netos. Que pelo menos os estados vizinhos, como Santa Catarina e Paraná, possam somar força com o agronegócio e os caminhoneiros do Rio Grande do Sul, mandando seus comboios patrióticos para lá. Quem sabe também, após essa vitória do agro no Rio Grande do Sul, nós não possamos estender essa paralisação para todos os estados brasileiros, para derrubar esse desgoverno comunista, ditador, e esses ministros que não têm alma, que não têm coração, que são, de fato, golpistas. Nós precisamos entender a nossa importância nesse cenário, nós precisamos entender a importância da ajuda que precisamos enviar ao Rio Grande do Sul urgente. Então, volto a enfatizar. Lideranças, ativistas, agricultores, empresários de Santa Catarina, Paraná e do próprio Rio Grande do Sul, mandem suas forças, mandem seus comboios patrióticos para lá. Fizeram um ótimo trabalho nas enchentes. Tem a segunda parte, que é agora. Então, que nós possamos, de fato, viver pelo Brasil. Muitos de nós cantávamos, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não é pedir muito que vivamos, então, pelo Brasil, nessa época, nesse cenário tão difícil, nessa parte da história horrenda que estamos atravessando. Dê exemplo aos seus filhos, dê exemplo aos seus netos. Estamos à disposição para o Rio Grande do Sul. E agora a chamada para paralisação geral a partir do dia 30 de maio, que promete ser uma greve geral e uma greve, alguns dizem que é uma greve contra o comunismo, e estão chamando todos os empresários para fecharem suas portas por tempo indeterminado. Vamos ver no que vai dar isso. Será que vai adiante? Porque o povo brasileiro às vezes parece que está acostumado a sofrer. Será que está disposto a sofrer as dores do comunismo, estilo Xing Ling? E a Marcha da Liberdade, dia 22 de junho, em Curitiba, o povo está chamando. A saída será às 14 horas da Praça Santos Andrade. E estão pedindo para que cada cidade realize a sua Marcha pela Liberdade no dia 22 em todo o Brasil.
Encerro por aqui. Peço a todos que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões, que enquanto pudermos estaremos aqui. Se não, daremos um jeito de nos comunicarmos. Não sei de que forma, mas daremos um jeito, é claro. Somos osso duro de roer. Até mais, mente inquieta, mente inquietante. Bye.